E se uma ideologia que a gente considerava derrotada, na verdade, só tivesse mudado de forma? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias bem polêmicas de Leonardo Lima Ribeiro. Ele propõe um futuro, digamos, bastante sombrio e radical para a América Latina. Olha, o texto já começa com essa pergunta que é, no mínimo, chocante. É um ponto de partida para um argumento bem radical que tenta virar de cabeça para baixo o que a gente entende de geopolítica e de história moderna. Eu não me sinto indiferente a isso. Então, para entender o peso dessa pergunta inicial, primeiro a gente precisa desvendar a ideia principal do autor. É uma tese que propõe uma releitura bem ousada da história. A base de todo o argumento é uma teoria de migração ideológica. A ideia de que o mal não acabou, ele só trocou de endereço, sabe? Mudou a aparência. E aqui está a afirmação central, preto no branco. O autor argumenta que o nazismo, na sua essência, não foi vencido. Ele teria migrado e se transformado no que o texto chama de imperialismo estadunidense, ou seja, um quarto Reich em formação. Certo, uma afirmação forte como essa precisa de evidências, né? E é aí que o texto começa a construir o caso dele, se baseando em vários paralelos históricos. Essa é a analogia central que o autor propõe. É como se a história estivesse se repetindo, mas com novos atores. Os papéis de agressor, de rival e de vítima teriam sido então redistribuídos no cenário global de hoje. Para tentar sustentar essa tese, o autor vai buscar na história da América Latina alguns eventos específicos. A queda de Allende, no Chile, por exemplo, é citada como prova de um padrão antigo de controle e de intervenção por parte dos Estados Unidos na região. Mas o argumento não para por aí, não. Ele defende que esse padrão agora está ficando mais intenso e que a própria estratégia de controle está passando por uma transformação bem perigosa. Segundo o autor, aquela fase de neocolonialismo, sabe? Aquele controle mais sutil, através da economia e da política, essa fase estaria acabando e, no lugar dela, estaria surgindo algo muito mais direto, muito mais brutal. A fonte diz que, como o controle econômico já não funciona tão bem, a abordagem agora seria outra, muito mais primitiva e violenta. Uma abordagem que o autor resume em 5 ações bem diretas. Pois é, esses 5 verbos, eles são apresentados como se fossem um novo manual de operações para lidar com qualquer país da região que resolva resistir. E aqui tem um ponto fundamental. O autor não trata essas ações só como estratégia. Ele usa a palavra nazistoide para descrever essa escalada. E com isso, ele conecta tudo de volta à tese principal do Quarto Reich. Bom, com um diagnóstico tão pessimista, o texto termina analisando as consequências e fazendo um chamado à ação para os povos da América Latina. De acordo com o texto, essa ameaça externa não é só sobre relações internacionais. A sugestão é que ela pode forçar uma mudança profunda aqui dentro do continente, na forma como os próprios povos se enxergam. O autor chega a especular que, por mais estranho que pareça, essa crise toda poderia criar uma nova consciência, uma crise que poderia quebrar a indiferença entre os países e, quem sabe, finalmente unir os povos da América Latina contra o que ele descreve como um inimigo em comum. O texto termina colocando a situação como uma escolha bem difícil. A inação, o não fazer nada, teria um peso enorme. O peso da responsabilidade histórica por todo o sofrimento que pode vir. E é com essa questão que a análise se encerra. Na visão do autor, uma ameaça comum pode criar uma resistência unida, ou a falta de ação vai levar a uma tragédia em todo o continente. Uma reflexão bem sombria para fechar essa análise.